Qualquer coisa eu vou lá para baixo, porque fica mais pertinho lá do modem. E agora eu vou compartilhar a tela. Tá gravando. Gente, eu não vou ver vocês quando eu compartilho a tela. Camila, fique à vontade para perguntar o que vocês desejam, tá? Se você quiser. Vivi, a Dani, Henrique, Daniel. Fique bem à vontade. Vê se está compartilhando a tela, gente. Ficou tudo escuro aqui. Está compartilhando? Para mim, não. Ainda não. Tem alguma coisa errada. Espera aí, que eu vou tentar novamente. Espera aí. Acho que agora vai. Foi? Ainda não. Não? Deixa eu parar. Agora foi. Agora foi. Foi. Todo mundo tá vendo? Beleza? Então tá, a proposta é de acordo com a lembrança que a Camila fez na aula passada, e acabei não tendo tempo de fazer, né? Me empolguei tanto na aula passada que não fiz. Os exercícios do nosso primeiro encontro, os exercícios que envolvem isomeria plana, né? Acho que do segundo encontro, melhor dizendo. O exercício 7 está falando assim: assinale a alternativa errada relativa à comparação do ponto de ebulição de algumas substâncias orgânicas. Errada, né? Na prova do Enem isso não aparece, mas com certeza no PISM pode aparecer isso numa boa, né? Tranquilamente. Então ele está pedindo aqui para você definir a questão errada. Vou marcar aqui, errada, está aqui. Letra A, etilamina tem um ponto de ebulição maior do que o do éter metílico. Tá certo, a etilamina realiza a ligação de hidrogênio, enquanto que o éter metílico, que é o metoximetano, é um éter com 2 carbonos, éter com até 3 carbonos, realiza dipolo-dipolo, tá? Então tá certa a letra A. Pelo fato da amina realizar a ligação de hidrogênio, ela passa a ter um ponto de ebulição maior. Letra B, o N-butanol, butanol, é a mesma coisa, né? Tem ponto de ebulição maior do que o do N-pentano? Sim, apesar de ter um número de carbonos menor, apenas um carbono a menos. É um composto que realiza a ligação de hidrogênio muito mais polar do que o pentano, que realiza a força de Van der Waals. Letra B está certa. A letra C, o éter metílico, também conhecido como metoximetano, tem um ponto de ebulição maior do que o do etanol. Mentira. O éter, como eu bem disse, com 2 carbonos, realiza dipolo-dipolo. E o nosso querido etanol é realizador de ligação de hidrogênio. Essa que você tem que marcar. A letra D de dado, o etanol tem um ponto de ebulição maior do que o do etanol. Perfeito. Etanol realiza a ligação de hidrogênio. O etanol aldeído é realizador de dipolo-dipolo. Pelo fato de terem o mesmo número de carbonos, claro que vai prevalecer o tipo de ligação intermolecular. E letra E, o butanol, não especificou se é butanol 1 ou 2, tem um ponto de ebulição maior do que o do éter etílico. Sim, comparar éter com álcool, o álcool, o mesmo número de carbonos, éteres compostos de isômeros, claro. O éter sempre terá um ponto de ebulição menor, exatamente pelo fato do éter não realizar ligação de hidrogênio, fato que ocorre com os álcools. 7, letra C, C de Camila. Tá, Camila? Opa. Questão 8. A destilação fracionada é um processo de separação de líquidos com pontos de ebulição diferentes. A diferença da fracionada para a simples tem pontos de ebulição muito distantes. A fracionada, os componentes que formam a mistura têm pontos de ebulição bem próximos. Num experimento, a mistura dos solventes propanol, álcool, pentano, alcano, acetato de metila, éster, é destilada. No processo de destilação, gente, quem sai primeiro é o que tem o menor ponto de ebulição, né? A ordem de obtenção desses solventes, através da destilação da mistura, obviamente, quem sai primeiro, o propanol, o pentano, acetato de metila na letra A, o pentano,
o acetato de metil e o propanol na letra B. Gostei demais da letra B. Quem sai primeiro é o pentano, porque realiza a ligação de hidrogênio, Curuses, realiza forças de Van der Waals. O acetato de metila, como um bom éster que é, realiza dipolo de polo. E o último a sair, pelo fato de realizar ligações de hidrogênio, é a molécula de maior ponto de ebulição, o propanol. Observe que todos eles, apesar de o alcano ter 5 carbonos, os dois outros, dipolo e ligação de hidrogênio, apresentam 3 carbonos em sua molécula. Por isso, a letra B é a ligação mais correta. É a resposta mais correta. Tá? Ordem de obtenção. Primeiro eu obtenho o pentano, depois o acetato de metilo e depois o propanol. Tá tranquilo aí, gente? Oi, querida. Aqui, faltou o 5 e o 6 também, do slide anterior. Não, beleza. Então tá. Então vou fazer o 5 agora, então. Sobre os compostos butano, hidrocarboneto, força de Van der Waals, beleza? Tá aqui, FVW. Todo hidrocarboneto realiza força de Van der Waals. Butan, um ol, álcool, realizador de ligação de hidrogênio. Ácido butanoico, realizador de ligação de hidrogênio. É claro que entre ácido e álcool, o ácido carboxílico de 4 carbonos terá um ponto de ebulição maior do que o álcool de 4 carbonos, porque os ácidos carboxílicos realizam 2 ligações de hidrogênio. Suas fórmulas moleculares são, respectivamente, C4H10, perfeito, C4H10O, perfeito, e C4H8O2, perfeito. Sim, ok. O primeiro item é perfeito. E também nem perguntei o que ele quer ali, né? Ele tá só perguntando, tá interrogando. Então é sim ou não, né? A solubilidade em água do butano é maior do que do butanol? De jeito nenhum. O butano é apolar. O butanol, apesar de ter 4 carbonos, ele é um composto de maior polaridade do que o butano. Então a resposta está errada. Quem tem maior solubilidade em água é o butanol. Opa, peraí que eu tenho que aceitar. Aceita, rapidinho. Sai, volta. O Matheus, bem-vindo, Matheus. Beleza? Então, volta aí para mim. Primeira resposta. Só vou marcar aqui, o Matheus está chegando agora para ele saber. Então, a primeira afirmação está correta, a segunda afirmação está incorreta. A terceira, o ponto de ebulição do ácido butanóico é maior do que o do butanol? Sim, apesar dos dois realizarem ligações de hidrogênio. Os ácidos carboxílicos realizam 2 ligações de hidrogênio, fato que aumenta a intensidade da atração entre as moléculas, exigindo assim um calor maior para que elas possam ser separadas. O ponto de ebulição é a temperatura na qual nós atingimos, né, para poder fazer a separação das moléculas e elas mudarem de estado físico. E a última pergunta, o ponto de fusão do butano é maior do que do ácido butanóico? De jeito nenhum. Exatamente, você pode analisar, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da mesma maneira, utilizando o tipo de ligação intermolecular. Se a ligação intermolecular do butanóico é ligação de hidrogênio, é mais forte do que a do butano, que realiza Van der Waals, é natural que o ponto de fusão do ácido butanóico será maior. Beleza? Questão número 6. Analise os compostos indicados a seguir. Número 1, com maior polaridade. 2, com mais solúvel em água, em álcool, perdão. E 3, o de maior ponto de fusão. Ele está perguntando, possui todas as características anteriores, o metanal, um aldeído de um carbono, benzeno, um hidrocarboneto com ressonância na sua cadeia, o propanol, um álcool, realizador de ligações de hidrogênio, nitrotolueno, com nitro composto, que tem uma característica explosiva muito grande. Maior polaridade, mais solúvel em álcool e maior ponto de fusão, poxa, se ele fala maior ponto de fusão, maior polaridade, você tem que buscar aquele composto de cara que realiza ligação de hidrogênio. No caso,
propan, 1-ol. Beleza? Fará, Oi. lá na questão 3, eu tô com uma 3. dúvida. Você pode tirar uma dúvida para mim, por favor? Perfeitamente. O gabarito dela. Não, não é 3, não, é 2. Falei errado, desculpa. Tá. Você quer que eu faça de novo para você? Não precisa fazer, não. Só me fala o gabarito. Deixa eu lembrar como é que é. Ó, ele fala a fórmula desse composto. Ele não fala o brometo de etilbenzila. Quando ele fala a fórmula, dessa fórmula aqui, Vivi, você vai criar 4 compostos diferentes. 3 com bromo ligado no anel aromático, na posição orto, na posição meta, na posição para. E 1 com o bromo lá em cima, naquele CH3 lá de cima, onde você tira um hidrogênio e bota um bromo lá. Vai ficar brometo de benzila. Olha só a pergunta, como ela é capciosa, como ela é maldosa. Quando o cara fala brometo de benzila, você logo imagina que quais são os isômeros dele. Poxa, quais são os isômeros dele, você não conta ele não. Mas só que ele não fala brometo de benzila. A pergunta é, a fórmula desse composto admite a seguinte quantidade de isômeros. A fórmula desse composto. Quer dizer que ele já te deu de cara um aqui, ó, brometo de benzila. Lembra do brometo de benzila? Como é que é? Você tem um anel aromático muito feio aqui. Tô sem minha canetinha, tô na mão mesmo, tá? Vou rediminar. Parece que eu tô bêbado aqui, né? Olha lá, brometo de benzila é esse aqui, ó. É o bromo ligado no CH2, que está ligado no anel aromático. Então a resposta seria 4. A fórmula dele. Se ele perguntasse quantos isômeros o brometo de benzila tem, aí você contaria 3, né? Exatamente que o brometo de benzila já seria uma estrutura já contada como isômero. Tá Entendeu, bom. Vivi? Entendi, obrigada. De nada, querida. Camila, o que falta? Acabou, né? Acabou. Beleza. Fala, Daniel. Rapidinho, eu sei que não é o objetivo da aula, mas você pode me tirar uma dúvida só um segundo sobre nomenclatura? Perfeito, ó. Aqui Você não nessa pede, você questão exige. 7, Ah, na questão 7 ali, é porque eu fiquei em dúvida. Você falou que o éter metílico, ele é o metoximetano, não é? isso. Aí, Isso. mas se ele tem, então, assim, 2 grupos metano, vamos colocar isso entre aspas, na forma estrutural, ele não teria que ser éter dimetílico? Deixa eu só. É legal que você me pergunta isso, pode ser a dúvida de outros também, né, Daniel? Ô, bicho, toda vez que você tiver dúvida, mesmo que não seja em função do que a gente está falando, você tem toda a liberdade do mundo comigo, cara. Pode perguntar à vontade. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo na hora. Pô. Fique tranquilo, tá? Ó, é o seguinte. Nossa, minha letra tá horrível com isso. Eu tô escrevendo com o dedo aqui, é fogo, né? O dedo no mouse, né? Daniel, eu vou falar assim, a nomenclatura oficial. Eu cito o radical menor ligado ao oxigênio, metoxi, seguido do nome do hidrocarboneto, metano. Essa é a nomenclatura oficial. A nomenclatura usual, você vai falar éter, você vai começar com a palavra éter, e vai citar o nome dos radicais ligados ao oxigênio em ordem alfabética. Como os 2 radicais são iguais, você vai falar éter de metil com a terminação ico, porque éter é derivado de álcool. Se o álcool era etílico ou metílico, vai ser éter dimetílico. Existe uma terceira nomenclatura, também usual, Daniel, que diz o seguinte: toda vez que os radicais ligados ao oxigênio forem iguais, não há necessidade de você usar o prefixo di. Então você pode apenas citar éter metílico. Tá? Somente quando os radicais ligados ao oxigênio forem iguais. Entendi, Fará, eu não sabia dessa terceira aí. Tá? Não? Valeu. Beleza. Mas fique à vontade, toda vez que você tiver dúvida em nomenclatura, essas coisas, estou às suas ordens. Beleza? Camilinha, tô devendo mais alguma coisa? Me fala. Sei que... Não, acho que não. Tá tudo ok? Então tá. Eu vou parar essa apresentação e agora eu vou para a nossa querida isomeria ótica.
Cadê a isomeria ótica? Tá aqui. Fiz com o maior carinho, espero poder te ajudar mostrando a isomeria ótica. Se eu extrapolar uns 10 minutinhos o tempo hoje, vocês brigam comigo, não? Pô, eu vou ficar mais feliz, assim, vai alegrar, sabe? Então, Henrique, eu vou nem corrigir a sua prova, já é 10 na prova, já. Nossa, aí sim. Seja meu corretor no PISM, por favor. Show de bola. Vamos apresentar agora. Tela inteira. Fará, falando em prova, acho que a sua prova é muito tranquila, suas questões. Que bom, Vivi. Fiquei surpresa que eu tava com muita dúvida em reação, tava muito insegura. Até parece que você não sabe, que você não estuda, né, bobo? Que isso? Você é fera, menino. Passar em primeiro lugar, você vai ver. Tá dando para ver os slides aí, gente, ou não? Tá sim, Fará. Beleza? Então eu vou falar da isomeria ótica com vocês hoje. Depois eu mando esse material para vocês. A isomeria ótica, eu vou ter que usar sempre as mãos para você perceber que, como as mãos são as estruturas do nosso organismo, do nosso corpo humano, né, mais práticas para explicar a assimetria, né, só que tentar colocar uma mão sobre a outra, você vai ver que as imagens não se sobrepõem. O fato de nós termos imagens que não são sobreponíveis indica-se, portanto, uma assimetria molecular, que é a condição básica para existir ou para aparecer isomeria ótica nos compostos orgânicos. Então, toda vez que a gente analisar a isomeria ótica, tem gente que fala assim, carbono quiral, tá bom, isso é uma maneira mais prática de ver isso. Mas o certo é dizer que a isomeria ótica ela só vai acontecer em compostos que apresentam assimetria molecular. E a assimetria molecular é facilmente observada pela presença do carbono considerado quiral. Tá? Então, tá ali, mãos são estruturas assimétricas por não produzir imagens sobreponíveis. Elas se anulam, mas elas não se sobrepõem. Então, está escrito assim, ó, a estereoisomeria trata dos casos de isomeria em que as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo grupo funcional, a mesma posição, o mesmo tipo de cadeia, mas vão diferir no arranjo espacial dos átomos ou grupos. Tem gente que fala assim, então tem que fumar um cigarrinho do capeta para poder imaginar isso. Não, é fácil você imaginar, é só ter paciência. Moléculas quirais e aquirais. Vocês vão fazer curso, né, da área de saúde no ano que vem, e mesmo o Henrique vai fazer exatas, né? O pessoal que vai fazer exatas aí, alguns professores, né, dependendo da faculdade, eu não sei se todos, eu tenho certeza na área de saúde, mas na área de exatas, não sei se todos. Muitos falam, né, em moléculas aquirais, eles usam muito essa expressão no curso superior. Então, moléculas quirais são aquelas que não têm plano de simetria. As moléculas aquirais têm. O que é um plano de simetria? É quando você passa um plano na molécula e duas partes da molécula são iguais. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. O plano de simetria corta a molécula de tal forma que uma metade é a imagem da outra. Olha só. O primeiro exemplo abaixo é uma molécula aquiral. Dá para ver que é uma molécula aquiral? Olha o plano que eu passei ali. O desenho ficou um pouco embaçado, mas dá para ver que em cima é o flúor, a letra mais bonita do alfabeto, e embaixo é o flúor. Então, se você passa um plano de simetria ali, você vai ver que esta molécula é uma molécula aquiral, ela não tem assimetria molecular. Então, para facilitar a vida de todo mundo, a gente fala assim, não existe carbono quiral ali, porque o carbono, elemento central, não está preso a 4 grupos diferentes entre si. Olha só, esta é uma molécula quiral, exatamente pela presença do carbono quiral. Mas se você pudesse passar um plano de simetria, você não teria um plano de simetria ali, porque em momento algum, partes dessa molécula, um plano superior e um plano inferior, nunca seriam iguais. Por isso que é considerada uma molécula quiral. Compostos aquirais, olha os exemplos que eu estou te dando. Aquirais, olha lá. Pode perceber. Cadê o carbono quiral? Não tem. Agora, olha os compostos quirais lá embaixo. Eles têm. Aquele R e aquele S ali, daqui a pouco eu falo para você.
Beleza? Quando ocorrerá a tal da estereoisomeria óptica? Quando a molécula de cadeia acíclica, a molécula aberta, apresentar um centro quiral, que é o carbono quiral. Quando compostos cíclicos apresentarem um carbono quiral. Quando compostos cíclicos de 2 carbonos quirais apresentarem imagens não sobreponíveis, faltou S ali. Eu vou te mostrar cada caso. Tá? Um átomo de carbono tetraédrico que tem 4 substituintes diferentes é referido como centro quiral. Toma cuidado com os nomes, tá? Ele também é chamado de carbono quiral. Ele também é chamado de centro assimétrico. E é também chamado de, cai para trás, centro estereogênico, saravá. Ou carbono assimétrico. A prova da UFMG, por exemplo, prova aberta, antes do advento Enem, lá no UFMG, lá no edital da UFMG, falava que não se aceitaria o uso do termo carbono assimétrico. E na UERJ também não se aceita o uso do termo carbono assimétrico. Então você tem que falar carbono quiral. Se você quiser falar estereogênico, pode. Tá? O carbono quiral é frequentemente marcado por um asterisco. E esse desenho que eu mostro para você aí é o desenho de um polarímetro. Nós usamos muito no laboratório para definir se uma molécula é ou não quiral, porque no quadro é fácil. Mas eu te dou uma amostra, né? No laboratório, uma amostra sólida. Eu te pergunto se essa molécula, as moléculas dessa amostra sólida apresentam carbono quiral ou carbono estereogênico, ou se a própria substância é uma substância oticamente ativa, você vai ter que usar um aparelho chamado polarímetro. Nesse polarímetro, você coloca um tubo de ensaio, com uma substância que você está analisando, sempre misturada com água destilada a 20 graus Celsius. O tubo de ensaio é específico demais, ele é todo de cristal, ele tem uma espessura definida, você não pode botar a mão direto nele, tem que usar luva para evitar digital no tubo, senão faz uma leitura completamente errada. Dentro desse aparelho, o mecanismo é o seguinte, você emite uma luz quando você liga o aparelho, essa luz é completamente desorganizada, a gente chama de luz não polarizada, é aquela luz que vibra, que oscila em diversos planos. Existe no polarímetro 2 prismas. O primeiro prisma é o filtro, né, como que é chamado de polarizador. Esses feixes desorganizados passam pelo prisma e passam a ser polarizados de uma forma só. Esse feixe polarizado, que a gente chama de feixe da luz polarizada, ou plano da luz polarizada, ela incide sobre a substância que você está analisando. Essa substância, essa solução, né, homogênea que você acabou criando. Se esse feixe luminoso polarizado bate e incide sobre essa substância e provoca um desvio, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo, a gente afirma que a substância que você está analisando é oticamente ativa. Como é que você enxerga esse desvio? Através de um segundo prisma, que é o chamado de prisma analisador, que faz chegar aos nossos olhos o desvio do plano da luz polarizada. Então a gente afirma categoricamente que se essa substância que está sendo analisada sofre a incidência dessa luminosidade polar, essa polarização, essa substância considerada substância oticamente ativa. A partir do momento que esse feixe incide sobre a substância que você está analisando e se provoca um desvio, esse desvio avaliado em graus, para a direita positivo, para a esquerda negativo, vai fazer com que a gente chegue à conclusão de que uma substância é efetivamente oticamente ativa. O desvio para o lado direito, todos nós sabemos que é um desvio destro, é um giro destro, é um destrogiro, é destrógiro. E o desvio para o lado esquerdo é um desvio escanhoto, left, do inglês, da variação do inglês left, levo, de levógeno. Uma substância oticamente ativa, ela vai ser destrógena ou vai ser levógena. Eu só queria que você soubesse, claro que você já sabe isso, é só uma recordação, que se uma substância tem um centro quiral, ela vai aparecer na natureza na forma destrógena e na forma levógena. Então aí é o mecanismo do polarímetro.
Consideremos a isomeria ótica no ácido lático. Esse ácido aí já caiu na prova do PISM, há uns 4 anos, 3 anos atrás, pode ver. Pode procurar na prova aberta lá. E eles não deram o nome oficial desse composto, Daniel. Eles deram o nome oficial, não, eles só deram o nome ácido lático. E se o aluno não soubesse o que era o ácido lático, não faria questão. O nome oficial desse composto é ácido 2-metilpropanoico. Ácido 2-metilpropanoico. Ó, 2-metil, olha eu tô ficando doido. 2-hidroxipropanoico, desculpa, falei errado. Eu erraria na prova. Ácido 2-hidroxipropanoico. É um ácido, é um álcool ácido, é uma função mista que tem álcool e tem ácido ao mesmo tempo. Repito, ácido 2-hidroxipropanoico. Deixa eu aceitar aqui. Quem está chegando? Maria Luísa. Ué. Ah, a mãe do Daniel. Não, o Daniel, né? Daniel, é você? Oi, sou eu, foi mal, Fara. Meu notebook acabou a bateria. Aí tive que Sem sair correndo problema, aqui. sem problema, sem problema. Eu pensei que eu estava tendo maior moral para sua mãe assistindo a minha aula, pô. Imagina. Não, Então, agora vou que eu vi que tá repetir na aqui conta para dela. você. Então, vou repetir o nome para você. Ácido 2-hidroxipropanoico. Beleza. Esse ácido, ele vai ser representado de duas formas. Aí está o espelho plano, que é um artifício que nós utilizamos, né, sem o uso do polarímetro. A gente não tem o polarímetro, a gente usa um espelho plano. Você projeta o ácido lático no espelho e você tem uma imagem naturalmente obtida a partir dessa reflexão. Eu vou considerar o seguinte, vou considerar que toda vez que... Isso é uma sugestão minha, eu não tenho polarímetro, é só para você entender um pouco, né, o significado disso tudo. Eu estou vendo ali que a hidroxila, no primeiro composto, ela está um pouco à direita do carbono quiral. E o fato da hidroxila estar um pouco à direita do carbono quiral, ela que vai ser a responsável pelo desvio do plano da luz polarizada deste composto para a direita em 10 graus positivo. Eu estou sugerindo, é uma sugestão minha. A imagem, sendo contrária, passa a ter a hidroxila um pouco à esquerda do carbono quiral. E o fato da hidroxila estar um pouco à esquerda do carbono quiral, ela vai ser a responsável pelo giro do plano da luz polarizada desta molécula em 10 graus negativo. Vocês estão vendo que o composto tem carbono quiral, ele tem ângulos simétricos. Um é positivo, o outro é negativo. Isso mostra que se há possibilidade do composto desviar o plano da luz polarizada, a substância em questão vai ser considerada oticamente ativa. Da mesma forma, um desvio negativo, não tem problema. Desviou o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, é considerada uma substância oticamente ativa. E se é uma substância oticamente ativa, naturalmente será considerado um isômero oticamente ativo. Esse composto que desvia o plano da luz polarizada é chamado de ácido lático destrógero. O destrógero, o ácido lático. O Dzinho, para mostrar que é o destrógero. E, naturalmente, o que desvia para a esquerda é o levógeno. L de levógeno. L de left. Né? Esse ácido lático levógeno, ele faz um bem danado para a gente. Ele funciona como um alimento, como um medicamento, que é o leite. Enquanto que o levógeno do ácido lático, ele causa um desconforto muito grande na gente, principalmente a nível muscular. Musculatura estriada com recheio de ácido lático causa o desconforto, o cansaço, causa cãibra, ruptura muscular, né? Um problema sério. Então, isso que eu quero te mostrar é que, fisiologicamente, um isômero destrógeno e um isômero levógeno, eles são completamente diferentes. Um é sempre bom, o outro é sempre ruim. Um é sempre Branca de Neve, o outro é sempre Rainha Malvada, a bruxa. É sempre assim. Não quer dizer que todo destrógeno seja bom. Não quer dizer que todo levógeno seja ruim. A lecitina, por exemplo, né, que é um aminoácido essencial, o levógeno, lecitina levógeno, ela faz com que haja um aumento das fibras musculares, por isso que os atletas, né, na exercitação, tomam lecitina L para fazer com que a musculatura fique mais rígida, com H. Rígida significa hidratada.
Se você tomar lecitina D, em 3 meses seu fígado vai para o espaço. Esse ácido lático estrógeno, quando a gente mistura na mesma proporção com o ácido lático levógeno, 50% de um, 50% do outro, a gente passa a ter uma mistura DL, que passa a ser uma mistura oticamente inativa, que tem o nome de mistura racêmica. Ou seja, aquela mistura que se você coloca no polarímetro, e quando você vir, né, na sua avaliação visual, você vai ver que não vai ter desvio nem para a direita nem para a esquerda, porque trata-se de uma mistura equimolecular, mesmo número de moléculas de estrógeno e de levógeno. Beleza? Existem alguns medicamentos que você toma à base de substância de estrógeno, alguns outros medicamentos que você toma à base de substância levógeno, e alguns medicamentos que a Anvisa já está liberando, vou falar disso daqui a pouquinho, que você toma na forma de mistura racêmica. É mais barato? Sim. Por que é mais barato? Porque quando você toma algo que não foi separado, o que encarece a produção dos medicamentos, dos fármacos, principalmente, é o processo de purificação, de separação das misturas, quando são produzidos em laboratório. Legal? Estou falando demais, gente? Tá legal? Tá dando para acompanhar? Tá dando para lembrar de tudo? Tá dando pra Tá acompanhar. tranquilo, Fará. Então tá, qualquer coisa me grita aí, gente. Camila, me fala aí. Vou falar dos enantiômeros. Aí você vai falar assim, poxa vida, o que é isso, enantiômeros? Ou enantiomorfos? A palavra enantio significa contrário, né? Meros, isômeros. Isômeros contrários. Então, toda vez que eu quiser me referir a isômeros contrários, eu estarei me referindo a destrógeno e levógeno. As mãos esquerda e direita, as duas mãos, elas são estruturas enantiomorfas. São formas contrárias. Então, o destrógeno, que é capaz de desviar o plano da luz polarizada para a direita, é contrário ao levógeno, que é capaz de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, eles são enantiômeros. Olha lá. Os estereoisômeros, isômeros espaciais, que são objeto e imagem não sobreponível um sobre o outro, são enantiômeros. Enantiômeros, isômeros óticos ativos que se anulam. É só lembrar da mão esquerda e da mão direita, elas se anulam, ó. Mas elas não se sobrepõem. Qualquer estrutura que tenha plano de simetria pode existir como duas imagens especulares ou enantiômeros. Qualquer estrutura que não tenha plano de simetria pode existir como duas imagens especulares ou enantiômeros. Tá? No exemplo abaixo, o 2-bromobutano como um par de enantiômeros e cada enantiômero é quiral. No exemplo abaixo, o 2-bromobutano tem um par de enantiômeros, você vai ver, e cada enantiômero é quiral. Claro, né? Se o 2-bromobutano tem um carbono quiral, olha o asterisco, ele vai gerar 2 compostos, cada qual com seu carbono quiral, que quando espelhados, quando colocados um em frente ao outro, quando são colocados um no espelho do plano, a imagem obtida, ela nunca vai ser sobreponível. Isso informa para nós que as estruturas são estruturas quirais. E se o desvio da luz polarizada for para a direita, destrógeno, também pode ser representado por sinal de positivo, ou R. Toma cuidado com esse R, que está muito comum em prova, tá? Enem, por exemplo, quando vocês forem fazer a prova do Enem, com certeza eles vão usar essa denominação. R de right, na direita, né? E se o desvio for para a esquerda, você pode chamar de levógeno, né? De L, pode colocar um sinal de negativo, ou um S de sinister, né? Sinister. Então, antes do nome do princípio ativo, principalmente nas bulas de medicamento, tem vindo muito R e o S, para indicar que você está ingerindo a substância de estrógeno ou levógeno. E quando vem R e S juntos, é a mistura racêmica. Tá? A mistura racêmica. Então, as propriedades usuais, como densidade, como solubilidade, como ponto de fusão, ponto de ebulição, de destrógeno e de levógeno, são rigorosamente iguais. São rigorosamente iguais. Mas, gente, vocês não podem deixar de saber isso. Se eu falar de propriedade física,
só falar de propriedade química, de destrógeno e de levógeno, são idênticas. O que faz o destrógeno ser diferente do levógeno é o desvio do plano da luz polarizada. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, polaridade, tudo igual do destrógeno e do levógeno. Se você pegar o ácido lático destrógeno e tentar reagir com hidróxido de sódio e fizer a mesma coisa com o ácido lático levógeno, a reação vai ser a mesma. A única coisa que os fazem ser diferentes é o desvio do plano da luz polarizada. Ah, mas as propriedades fisiológicas são diferentes. E esse é um fator que não é químico para poder fazer com que eles sejam isômeros entre si. O fator químico ou é a propriedade física, ou é a propriedade química, ou o desvio do plano da luz polarizada. Isso que eu vou falar para você é muito interessante. A administração de enantiômeros, medicamento. Olha lá, olha. A atividade biológica de substâncias quirais geralmente depende de sua estereoquímica, química espacial, né? Uma vez que um organismo vivo é um ambiente altamente quiral. Nosso organismo é altamente quiral. Nós temos um setor direito e um setor esquerdo do nosso corpo. Então, eles são enantiomórficos. No caso de moléculas com atividade biológica, o efeito desejado está quase sempre presente em um dos enantiômeros. Ou você usa o medicamento na forma de destrógeno, ou usa o medicamento na forma de levógeno. É isso que ele está dizendo. O outro enantiômero não contribui com a atividade desejada. Então, enquanto um faz bem, o outro faz mal. E pode levar a efeitos colaterais gravíssimos. Um exemplo é o caso da talidomida, uma droga que era utilizada por mulheres grávidas. Segunda Guerra Mundial, os médicos nazistas, extremamente inteligentes, mas extremamente amorais, né? Eles não tinham caráter, não tinham ética, então eles faziam a administração da talidomida errada em mulheres judias grávidas com até 4 meses de gestação, para ver qual era o efeito que poderia se obter. E controlavam a gestação até o 9º mês, ou quando chegava ao 9º mês. O que acontecia? Olha lá. Essa droga, administrada como mistura racêmica, causou a má formação de fetos, pois um dos enantiômeros diminuía os sintomas como enjoo, enquanto o outro causava teratogenia, má formação. Então, crianças nasciam sem os braços, nasciam sem os olhos, nasciam sem o céu da boca, sem o nariz, sem o cérebro, afetava principalmente os membros superiores e inferiores. Olha que loucura. Então, você pode dar o destrógeno, você sabe que o destrógeno tem uma finalidade. O levógeno tem outra finalidade. Agora, quando você administra o racêmico, aí você vai ver, é isso que eles faziam, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Nos campos de concentração. Eles administravam para ver qual era a resposta do medicamento frente a essa situação. E, naturalmente, a parte ruim levava vantagem pela própria fragilidade orgânica, aquelas pessoas mal alimentadas, né, estressadas, né, tristes, e isso tudo influencia na administração de um medicamento. Olha lá, olha a talidomida. R, que é o destrógeno, ela é usada como sedativa. E o S, teratogênica. Então, quando você tem a mistura das duas, naturalmente, uma parte vai atuar, mas outra parte vai atuar menos. Depende muito da condição, do momento, da sua absorção, né? Às vezes você toma, por exemplo, eu gosto muito de falar isso, vocês que vão ser médicos, por exemplo, você me dá paracetamol, tá? Você me dá 10 miligramas de paracetamol para me tomar todo dia. Paracetamol contra dor, tô com dor muscular, aquele negócio todo, dor de cabeça, tô meio febril, então me dá 10 miligramas. Você está me dando a substância, ou destrógeno ou levógeno, não interessa. Agora, se você quiser me dar a mistura racêmica, você vai ter que me dar 20 miligramas. Porque como é mistura racêmica, é mistura equimolecular do destrógeno e do levógeno, se era o destrógeno que, quando era administrado na forma de substância, me fazia bem, então eu dobro a quantidade, ou seja, o meu racêmico eu dou 20 miligramas, para que o meu organismo absorva os 10 que são importantes, necessários para mim. Só que o meu organismo pode absorver os outros 10 que não são interessantes. Então ele vai me dar urticária, vai me dar
dor de barriga, vai me dar inflamação, gengivite, que é muito comum. Vocês entenderam? Então, até um tempo atrás, a Anvisa não permitiu o uso de mistura racema, de racematos. Hoje está sendo permitido exatamente pela condição financeira, né, do povo, de um modo geral, que não tem acesso a medicamento. E quando tem acesso, o medicamento é muito caro. E a mistura racêmica, por ser uma mistura que não participou do processo de separação de purificação, o preço cai na venda no final, na venda final no comércio. Tá? Como fazemos para descobrir o total de estereoisômeros óticos? Oi, querida. Eu não entendi muito bem o que você falou agora, porque eu achei que a mistura era inativa. Aí como que ele meio que absorve uma parte para outra? Deixa eu só sair daqui para olhar para vocês. Deixa eu só... É legal? É o seguinte, quando você tem a mistura, você tem 50% do destrógeno e 50% do levógeno. Imagina um comprimidinho ali com uma mistura. Quando você toma esse medicamento, é uma coisa bem simples. Você vai absorver aquilo que é interessante ou que o seu organismo precisa. Claro, você vai absorver 50%. Por isso que a dose que você toma tem que ser o dobro. Se você toma 10 miligramas, você vai ter que tomar 20. Por quê? 10 miligramas daquela mistura não serão absorvidas por você. Caso o seu organismo queira absorver, caso essa mistura racêmica seja capaz de causar um efeito contrário, com certeza vai acontecer isso por uma série de situações, porque a medicação, quando é administrada no paciente, é uma probabilidade para essa medicação fazer o efeito desejado. Então, a parte negativa do racêmico, ela pode se sobrepor e causar o transtorno que normalmente a gente sabe que tem aí. Enjoos, né? Urticária, dor de barriga, visão distorcida, isso tudo pode causar mesmo. Quando a gente fala que ela é inativa quando está misturado na mesma proporção. No nosso organismo, quando ela é absorvida, ela é dissociada, o próprio organismo faz essa dissociação e predomina naquele momento aquilo que o seu organismo vai querer utilizar. É tipo enzima substrato. Quando você toma medicamento, né, ele passa pelo fígado, o fígado dá aquela metabolizada, joga no plasma, o plasma joga no corpo inteiro. Por isso que quando você toma um antibiótico para a garganta, ele vai atuar lá sobre a sua unha encravada que está lá inflamada, vai atuar sobre. É enzima substrato, ele vai procurar a área onde há desarmonia. Então, se isso acontece com a substância que é boa, ela pode acontecer com a substância que é ruim para a gente também. Então, esse malefício, ele é, aspas, aceito, né, exatamente por condições várias, entre elas a principal, que é a condição econômica, porque o medicamento, o racemato, ele é mais barato do que a substância pura. Eu não sei se eu fiz vocês entenderem. Quem me perguntou foi a Rafaela? Não, foi a Marina, eu entendi, obrigada. Marininha. Você entendeu, Marina? Tá, então, eu que sou sou formado em farmácia, não exerço, né? Essa indústria farmacêutica, junto com a indústria da guerra, né, a indústria das drogas, é uma das 3 mais poderosas em termos, né, de capital no mundo inteiro, e eles comandam tudo. Você está vendo aí esse negócio da vacina da Covid-19. Eles estão querendo colocar a goela abaixo da gente aí, vacina, né, sem passar pelos estágios de testagem que são necessários, senão daqui a pouco você está tomando a vacina e você sai voando, você vai virar um pterodáctilo, né? Sai voando igual maluco aí. As alterações que podem acontecer é que ninguém sabe o que pode acontecer. É um vírus que sofre mutações e mutações. Está vindo uma segunda onda lá na Europa, né? Aqui no Brasil daqui a pouco também acontece, porque as praias estão cada vez mais cheias. Vocês estão acompanhando isso tudo aí. A gente tem que ter realmente uma consciência mais ampla a respeito disso. E nós que somos formadores de opinião, eu, você, todo mundo, a gente tem que conscientizar esse povo, esperar um pouquinho, paciência. Se eu estiver falando demais, vocês me jogam um tomate aqui via online aqui em mim, tá? Aí eu paro de falar. Como é que a gente faz para descobrir o total de estereoisômeros óticos? A gente usa a fórmula de Van 't Hoff, a fórmula mais difícil da sua vida, 2 elevado a n, onde esse n aí vai ser o número de carbonos quirais diferentes na molécula. Um exemplo,
Você tem esse composto aí, cujo nome é 3,4 de metil, pente 4, N2-ol. Você vai ver aí que esse composto ele tem 2 carbonos quirais. Esse carboninho quiral aqui, né? Eu acho que todo mundo consegue ver numa boa. Esse é um carboninho quiral. E este é outro carboninho quiral. São 2 carbonos quirais diferentes. Então eu faço 2 elevado a 2, eu tenho 4 isômeros óticos ativos. Com essa fórmula eu descubro, ó, a metade na forma de destrógeno e a metade na forma de levógeno. Se o cara pedir o número de misturas racêmicas, o que você vai fazer? É só dividir por 2 o total de isômeros óticos ativos que vocês descobriram. Total de misturas racêmicas, 2 misturas racêmicas. Ninguém vai te pedir esse negócio de misturas racêmicas. Eles podem muito bem te pedir o total de isômeros óticos ativos de um determinado composto. Olhando apenas os carbonos quirais, você usa a fórmula e acha a resposta numa boa. Consolidando a fórmula de Van Toff. Da onde que esse Van Toff tirou esse negócio de 2 elevado a n? Por que a base é 2? Como é que ele chegou nisso? Olha que legal, gente. Te dou um exemplo do ácido 2-hidroxi, 3-metilbutanadioico. E esse ácido 2-hidroxi, 3-metilbutanadioico, 2 carbonos quirais. E eu estou fazendo algumas considerações ali, porque eu não tenho o aparelho aqui para te mostrar quanto vai ser destrógeno e quando vai ser levógeno. A minha explicação é bem rasteira, mas acho que dá para você me acompanhar numa boa. Vou colocar esse composto em pé, ácido 2-hidroxi, 3-metilbutanadioico. Coloquei ele em pé. Normalmente a gente representa ele na horizontal, botei ele em pé. No composto A, eu projeto ele no espelho plano, eu tenho um composto B. Eu estou considerando que toda vez que a hidroxila estiver situada à direita do carbono quiral, ela, a hidroxila, seja a responsável pelo desvio do plano da luz polarizada de mais 30 graus. Se a hidroxila estiver à esquerda do carbono quiral, vai ser de menos 30 graus. CH3 à direita do carbono quiral, mais 10 graus. Se o CH3 estiver à esquerda, menos 10. Então, no composto A, eu vou ter, no composto número 1, né? Eu vou ter olha lá, composto 1, 2, 3 e 4. O composto 1, eu vou ter um ângulo de mais 40 graus de desvio. Eu tenho uma hidroxila à direita, mais 30. Eu tenho o CH3 à direita, mais 10, mais 30 com mais 10, mais 40. À esquerda, projetado no espelho, eu tenho um composto número 2, que tem um desvio final de menos 40. Hidroxila à esquerda, CH3 à esquerda, total menos 40. Eu fazendo o seguinte, agora eu vou fixar um carbono, ninguém vai te perguntar isso, mas é só para te informar. Eu tenho um carbono, 2 carbonos ligados por uma ligação sigma, 2 carbonos ligados por uma ligação sigma. Eu vou fixar o carbono de cima e vou gerar o carbono de baixo. É possível isso, porque a ligação sigma permite a rotação. Eu fixo um carbono e giro outro. Na hora que eu fixo o carbono de cima e giro o carbono de baixo, eu passo a ter o composto 3, que ao ser projetado no espelho plano, eu passo a ter o composto 4. Perceba que o composto 3 tem um desvio final de mais 20 graus. Dá para ver que a hidroxila direita tem um desvio de mais 30, e agora o CH3 à esquerda com menos 10. Projetado no espelho, eu passo a ter um desvio final de menos 10, menos 20. Então você está vendo que o composto 1, ele pode ser considerado destrógeno, porque ele tem um desvio positivo. O composto 2, o levógeno. Se eu misturar os dois na mesma proporção, eu tenho uma mistura racêmica. Perfeito. O composto 3 e o composto 4 é a mesma coisa. O 3 é um destrógeno diferente do outro, por isso que eu botei um D grandão, D maiúsculo. O composto 4 é levógeno também, só que o meu levógeno é maiúsculo. Por que eu botei maiúsculo? É porque o meu levógeno número 2 é menos 40 e o meu levógeno número 4 é menos 20. Eles são diferentes, por isso eles são isômeros. Sim, se nós misturarmos o destrógeno e o levógeno, eu vou ter um racêmico grandão. Eu brinco falando que é um racêmicozão, com todo respeito, e ali eu tenho um racêmicozinho, com todo respeito. Então, quando ele fez essa projeção, o tal do Van Toff, ele viu que, tendo 2 carbonos quirais, ele teria 4 isômeros óticos ativos. 4 isômeros óticos ativos.
2 destrógenos e 2 levógenos. E 1 e 2 são considerados enantiômeros, porque um é a imagem do outro. 3 e 4 são chamados de enantiômeros, porque o 3 e o 4, um é a imagem do outro. São isômeros óticos ativos que se anulam, 1 e 2. São isômeros óticos ativos que se anulam, o 3 e o 4. Agora, se você comparar o 2 com 3, eles não são enantiômeros. Se você comparar 1 com 3, eles não são enantiômeros. Se você comparar 1 com 4, eles não são enantiômeros. Se você comparar o 2 com 4, eles não são enantiômeros. Observa o 2 e o 3. São isômeros óticos ativos. Perfeito. Mas eles se anulam? Não, porque um não é a imagem do outro. Um é menos 40, o outro é mais 20. Então, por esse motivo, nós não podemos chamá-los de enantiômeros. Nós chamaremos de diastereoisômeros. Então, se alguém perguntar para você o que são diastereoisômeros, sua resposta: são isômeros óticos ativos que não se anulam. Porque um não é a imagem do outro. Enantiômeros são isômeros óticos ativos que se anulam, porque um é a imagem do outro. Então, os diastereoisômeros são isômeros óticos ativos que não se anulam. Então, eles são 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3 e 2 e 4. Eles nunca o formariam, eles juntos, aos pares, nunca formariam uma mistura racêmica. Estereoisomeria ótica, analisando a isomeria em compostos com 2 carbonos quirais iguais. Não espere isso na prova do PISM. Não espere. Se você for fazer FUVEST, isso cai. Se você for fazer o ERG, isso cai. PISM, não. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. Infelizmente, não. Olha só. Quando um composto possui 2 ou mais centros estereogênicos, quirais, mas a molécula como um todo é aquiral. Olha que loucura. Este composto é chamado de meso. Vou dar um exemplo. Butano 2,3-diol. 2 carbonos quirais iguais. Ah lá. 2 carbonos quirais iguais. Preste bem atenção. Estou te dando um exemplo aqui do butanodiol. Butano 2,3-diol. Olha ali. Vou botar um espelho plano entre os dois. Ó, botei. Vocês estão percebendo que uma ligação feita com carbono e hidroxila mais reforçada, ela está à frente do plano da nossa tela, do nosso quadro. E o tracejado está lá no fundo. Quando você projeta isso no espelho plano, você vai ver que as imagens não se sobrepõem. Por quê? Se você passa esses 2 eixos aqui, um lado é completamente diferente do outro. Dá para entender? Dá para entender? Se um lado esquerdo é completamente do lado diferente do lado direito, eu posso dizer que ali vai existir um destrógeno e um levógeno. Tranquilo? Tranquilo. Em a mistura dos dois, você vai ter um racêmico. Agora, olha só essa projeção que eu vou fazer. Se eu representar para você o butano 1,2,3-diol, desta forma, com os 2 grupos carbono ligado a hidroxila à frente, ou os 2 grupos carbono e hidroxila ligados para trás, se você passa um eixo, você passa a ter um eixo de simetria. O lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. O eixo de simetria que você passa permite que o lado esquerdo seja exatamente igual ao lado direito. Isso indica que esta molécula é uma molécula que tem um plano de simetria e é considerada uma molécula aquiral. É um isômero? É, só que oticamente inativo. Isso que a gente chama de meso. É isto que nós chamamos de meso. Na boa? Então, se alguém perguntar para você, esses 2 compostos são iguais ou diferentes? São iguais, eu conto ele um só. Então, essa estrutura butano 2,3-diol vai ter um isômero ótico ativo chamado destrógeno, um isômero ótico ativo chamado levógeno e um isômero ótico inativo chamado meso, um só, que os 2 compostos se equivalem.
São iguais. Então, numa situação como essa, você nunca vai usar a fórmula 2 elevado a n. Se você usa 2 elevado a n, você faz 2 elevado a 2, dá 4 isômeros óticos ativos. Nesse caso, você só tem 3. Por isso que você vai ter que lembrar que numa situação como essa, você vai ter que ter um isômero ótico ativo chamado destrógeno, um isômero oticamente ativo chamado levógeno, e um isômero meso, que é oticamente inativo, porque possui um plano de simetria no meio da sua forma, da sua molécula. Presença de estereoisomeria ótica em compostos cíclicos. Pará, Oi, querido. naquele caso do meso ali, eu posso falar que ele vai ter maior ponto de ebulição do que o outro, por causa da simetria? Neste caso não, sabe por quê, Daniel? Você falou uma coisa bacana, mas não vai aparecer isso para você na prova. Porque como eles estão na mesma projeção, no mesmo semiplano, vamos imaginar assim, tanto os dois à frente, eles podem fazer uma ligação de hidrogênio interna. Dá para entender? Ah, sim. E o fato deles poderem fazer uma ligação de hidrogênio interna vai submeter você a pensar que o ponto de ebulição seja um pouco menor. Entendi. Já o destrógeno levógeno não, porque tem um para frente e outro para trás. Então o ponto de ebulição ali seria maior. Tá? Nessa parte de simetria você não encaixa aquela análise que a gente fazia, não. Boa pergunta sua, hein? Gente, eu tô falando, tá dando para acompanhar direitinho? Eu tô falando muita besteira, eu tô falando muito rápido. Valentina, fala para mim, meu bem, tá legal aí? Tá ótimo, Vará. Olha, olha, hein? Ô, gente, se não tiver legal, reclama, hein? Pode falar, hein? Exemplo 1,2 de cloro ciclopropano. Queria muito que você olhasse isso. A última vez que caiu isso numa prova, aqui em Juiz de Fora, você vai até rir de mim. Caiu em 1994. 94. Eu tinha aqui 4 para 5 anos de idade. 94. Caiu uma questão dessa na prova. Ninguém na prova acertou. Foi uma prova de meio do ano. Foi a primeira vez que teve vestibular para arquitetura. Na época o vestibular para todo mundo, né? Química, física, matemática, para todas as áreas. Foi uma prova aberta de 5 questões. Foram 3 questões de química orgânica, 2 de inorgânica. Nunca aconteceu isso. Das 3 questões de química orgânica, 2 foram de isomeria. Das 2 de isomeria, uma foi de uma situação dessa aí. Eu acompanhei o resultado de todos os alunos, eram poucos alunos, então deu para acompanhar. A prova valia 15 pontos, a nota máxima foi 12. Depois eu entrei em contato com o professor que fez a questão, que tinha sido meu professor na faculdade, e ele disse que ninguém havia feito a questão. E ele me deu uma aula de isomeria pelo telefone, porque nenhum professor de Juiz de Fora tinha acertado a questão também. Então tá, olha lá, 1,2 de cloro ciclopropano. Beleza. Você vai ver que esse composto tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então, além desse composto ser analisado como isômero ótico, que você vai ver comigo daqui a pouco, eu sei que ele tem R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, então ele vai ter isomeria espacial geométrica também. Olha lá. Então, ele vai existir como cis e como trans. Tudo bem, gente? Entenderam? R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Lembra na cadeia fechada? Na cadeia fechada, você tem que ter no mínimo 2 carbonos na cadeia fechada que estejam recebendo radicais diferentes, para que eu possa ter o cis e o trans. Vou pegar o composto cis. Presta atenção, Daniel. Olha que chique, cara. Olha o composto cis. Eu pego esse composto cis, eu coloco um eixo dividindo o plano ao meio, eu vejo que esse eixo é um eixo de simetria, porque o lado esquerdo é completamente igual ao lado direito. Então, esse composto aí não tem isomeria ótica. Olha lá. Agora, olha só o composto na forma trans. Eu vou representar ele na forma trans, olha lá. Representa ele na forma trans. Representei. Se você passar um eixo, tentar passar um eixo de simetria, você vai ver que o lado esquerdo é completamente diferente do lado direito. Então, você projetando ele no espelho, você vai ver que as imagens não se sobrepõem. A forma trans
nunca vai se sobrepor. Então, a forma trans sempre terá isômeros óticos, destrógeno e levógeno. Sempre a forma trans terá enantiômeros. A forma cis, não. Se a forma cis aparecer para você com os radicais R1 e R3 iguais, nunca terá isomeria ótica. Beleza? Ah, esse é o meso. Que meso, rapaz? Esse composto é cíclico, não tem jeito de girar, não. O meso é cadeia aberta, ele tem jeito de girar. Então, se alguém perguntar para você, este composto, chamado 1,2 dicloro ciclopropano, quantos isômeros espaciais ele tem? O isômero espacial pode ser cis e trans, pode ser destrógeno e levógeno. Ah, entendi. Quantos isômeros espaciais ele tem? Quantos estereoisômeros? Então, ele vai ter o cis. Vai ter destrógeno e levógeno no cis? Não, só vai ter o cis. Ele vai ter o trans na forma destrógena e vai ter o trans na forma levógena. Então, ele vai ter 3 isômeros espaciais apenas. Tranquilo? Isso só vai acontecer, repito para você, ó. Vivi, sei que gosta de matar tudo. Isso só vai acontecer se a cadeia for fechada, tiver 2 carbonos quirais iguais na forma cis. Cadeia fechada, com 2 carbonos quirais iguais na forma cis. Quando você projeta ele no espelho plano, você vai ver imagens exatamente sobreponíveis. Então, ele não tem isomeria ótica. Ele só vai ter isomeria geométrica na forma cis. Então, vai ter o cis, vai ter o trans, que tem isomeria ótica destrógeno, e o trans, que tem isomeria ótica levógeno. Tem gente que conta assim, cis, trans, depois destrógeno, levógeno. O cis, depois o trans já na forma destrógena, e depois o trans já na forma levógena. Por isso que são 3 isômeros no total. Uau, falei demais. Para fechar esse assunto, para a gente fazer exercício. Por que o destrógeno e o levógeno são considerados isômeros? Só para lembrar que o cis e trans são isômeros, porque eles têm propriedades físicas e propriedades químicas completamente diferentes. Por isso que eles são completamente diferentes. São compostos diferentes nas propriedades físicas e químicas, por isso que eles são isômeros. O destrógeno e o levógeno, eles têm as propriedades físicas PF iguais. Eles têm as PQ, propriedades químicas rigorosamente iguais. A única coisa que tem diferente é o desvio do plano da luz polarizada. Por isso que eles são considerados isômeros. Porque um é destrógeno, porque desvia o plano da luz polarizada para a direita, e o outro é levógeno, porque desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Questão de prova de PISME, prova aberta. Essa, PISME 3. Vamos para os exercícios? Nossa, como é que eu estou falando demais hoje, hein? Camila não perguntou nada. Camila, dúvidas, querida? Ou não entendeu nada que eu falei? Tá tranquilo, obrigada. Mesmo? Rafaela, tá tranquilo? Ana, tá tranquilo? Tá tranquilo, sim. Oi. Você pode repetir o que você disse sobre eles serem isômeros, por favor, que eu me perdi? Aqui? Isso. Nesse slide? Isso. Perfeito. Ó, cis e trans. Se alguém perguntar assim, por que a forma cis é isômera da forma trans? Você vai responder, porque eles apresentam propriedades físicas e propriedades químicas rigorosamente diferentes. Totalmente diferentes. O cis é mais equilibrado, o cis é mais reativo, o trans é menos reativo. O cis tem maior ponto de ebulição por ser mais polar, o trans tem menor ponto de ebulição por ser menos polar. Ou seja, ele tem todas as condições para poder dizer que eles são diferentes, no sentido da propriedade física e no sentido da propriedade química. O destrógeno e o levógeno, propriedades físicas, se você analisar ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, tudo igual o destrógeno em relação ao levógeno. Se você pegar fizer uma reação química com um destrógeno no laboratório e fizer com a mesma reação com o levógeno, ela vai ser idêntica uma da outra.
O que acontece com o estrógeno em um laboratório vai acontecer com o nevoide. Desidratação, hidrogenação, essas reações que a gente tem visto juntos lá nos jesuítas nas reações orgânicas. Agora, se eles têm propriedades físicas e químicas rigorosamente iguais, por que eles são isômeros? Porque o conceito de isomeria são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Eles são diferentes em quê? Resposta: são diferentes no desvio do plano da luz polarizada. Este é o único fator que faz um ser considerado isômero do outro. Tá, Valentina? Ok, Fará, muito obrigada. É isso mesmo que você queria? É isso mesmo, obrigada. Show, querida. Primeiro exercício, eu quero que eu te dou um tempinho para fazer. Pode ser? Ou não? O que vocês acham? Qual o álcool primário de menor massa molecular que apresenta isomeria ótica? Te dou um tempo para você fazer? Só para lembrar que álcool primário é aquele álcool que tem hidroxila ligado no carbono primário. Álcool primário de menor massa molecular é um álcool de menor número de carbonos. Eu só esqueci de pedir ali. Álcool primário de menor massa molecular saturado, só sigma, tá? Se você quiser, mete branca. Começa com um carbono, não dá. Com 2 carbonos, também não dá. Com 3 carbonos, não dá. Aumentando o número de carbonos. Tenta montar aí para mim, vai lá, vê se você consegue. Fará, Oi. seria com 4 carbonos? Não, com 4 você não tem condições de formar o álcool primário. Porque para ser primário, a hidroxila tem que estar no carbono primário. Calma, não E se eu te... entendi. Tá, vai. Ó, o álcool primário. Se eu Aham. fizer aqui, eu vou tentar fazer uns carboninhos aqui, mas eu não ri de mim não, Valentina. Olha lá. Se você fizer isso e colocar uma hidroxila aqui, você vai ter até um carbono quiral, sim. Beleza, esse carbono aqui seria quiral, ó. Aqui é hidrogênio, hidrogênio, né? Uhum. Hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Só que esse álcool aqui é um álcool secundário, querida. Sim, não, é porque eu tinha Não. feito com a cadeia principal com 3 carbonos, né? Eu acho que ficava um metilpropanol, não sei. Aí, pelo menos pra mim, tinha parecido que tinha quiralidade. Tinha. Aí Fala eu pra não mim qual sei, que você né? fez de novo, ó. Então vou Eu acho botar que hidroxila aqui. tá. Tá, aonde que você botou? Eu fiz uma cadeia com 3 carbonos, né? A cadeia principal. 3 carbonos. O, é, Tá, deixa eu apagar aqui. Tá, e depois? o a hidroxila ligada no carbono primário, no caso. Tá aqui. Aí eu coloquei um radical metil. Aqui? Não, eu Aonde? coloquei fará. Ficou um Aonde? metilpropanol. Se eu não Ah, coloquei não. a nomenclatura Não errada. pode. Sabe por que que não pode? Ah, Se você coloca um metil aqui, ó, a cadeia principal passa a ser formada por quantos carbonos? é verdade. Olha lá, ó. Aí você cai naquele álcool secundário de novo. Aham, A entendi. hidroxila passa a estar aqui, entendeu? Entendi. Obrigada, fará. De nada. Vê se vocês aceitam esse aqui, ó. Você só não pode aceitar meu carbono feio pra caramba. Olha só. Eu boto, se é um álcool primário. Se eu botar um CH3 aqui, eu consigo, ó. Olha lá, Valentina. Um álcool primário, carbono quiral. Esse carbono aqui, ó, merece um asterisco. Que tal? Aceitaram?
Olha lá, esse grupo é diferente desse grupo, que é diferente do hidrogênio, que é diferente do grupo que tem hidroxilo. Como é que daria o nome desse composto? Quem me dá o nome desse composto? 2-metilbutan, 1-ol. 2-metilbutan, 1-ol. Excelente. Excelente. Muito bem. Resposta: 2-metilbutan, 1-ol. Tranquilo, gente? Dúvida nessa? Para, você pode Oi. simplesmente falar 2-metilbutanol, né? Não, não fala isso não, Henrique. Ah, tá, não pode porque Entendeu? Senão você cai numa porque possibilidade de mudança senão de posição muda. de hidroxilo. Só pode quando for tipo 2 carbonos assim. Por exemplo, isso mesmo. É. Quando você não tem condição de variar a posição do carbono na hidroxila. Beleza. Da Beleza, hidroxila no beleza. carbono. Dei uma Bacana. viajada de leve aqui, Não, mas depois percebi que falei isso é ótimo porcaria. você perguntar. Não, falou nada. Valeu, Tá valeu. ótimo. Segundo exercício. Vai, faz esse pra mim. Ô, gente, eu posso ir até 7h30 hoje? Só Ou tá vai, enrolado? As meninas têm aula depois, não sei. Por mim, pode. Pode? Pode. Acho que pode sim. Então tá. Por mim também, Pode? Fará. Beleza. Quem tiver problema aí, me fala que depois eu dou um jeitinho de... Quem tiver que sair antes. Qualquer coisa a aula tá gravada, então. É, também, né? Informar total de isômeros ópticos ativos é usar aquela fórmula do Van Toff, né? Bem direto, né? Quantos carbonos quirais você acha ali? Quatro? 4, excelente. Excelente. Minha cachorra está aqui pertinho de mim, que está querendo estudar química também. Excelente. Esse carbono é quiral, esse carbono é quiral, esse carbono é quiral e esse carbono é quiral. Essa é a nossa querida glicose. Dois elevado a n dá 2 elevado a 4, dá 16 isômeros ópticos ativos. Ou seja, são 8 destrógenos e 8 levógenos. Se perguntarem quantas misturas racêmicas, você vai morrer de rir, né? É só dividir o total de ativos por 2. Serão 8 misturas racêmicas. Terceiro exercício. Tenta fazer isso para mim. Vamos ver como é que está o seu conhecimento geral. Dá um tempinho para vocês. Esse Luiz Pasteur aí é brincadeira, né? Fera. É um avatar. Veio aqui na Terra, fez o que tinha que fazer e foi embora. Ainda comeu uns pastelzinhos ainda. Excelente piada, Fará, muito bom. Ele começou vendendo coxinha, mas aí viu que não deu certo, começou a vender pastel. Ridículo. Há 25 anos comemorou-se o centenário do falecimento de Louis Pasteur. Sua contribuição mais importante para o desenvolvimento da química foi: letra A, isolamento da substância química responsável pela raiva.
Substância química responsável pela raiva? Substância química ou vírus? Ah, tá errado, né? B. A proposta do modelo tetraédrico para o carbono tetravalente. Nossa, nada a ver. Quem propôs o modelo tetraédrico para o carbono tetravalente foi um cara chamado Lebel e um cara chamado Van 't Hoff, no final do século XIX. Eles quase foram queimados em praça pública quando eles afirmaram que o carbono não era plano. Porque se o carbono fosse plano, nós, na nossa constituição orgânica, nós teríamos que ser planos. De frente você ia me ver, de lado você ia pensar que eu fui embora. Cadê eu falar? Foi embora? Porque ele está de lado ali. Ainda bem que nós somos tetraédricos, nós somos tridimensionais. Esse é um planeta de 3 dimensões. Letra C. A proposta da lei das proporções fixas na formação de compostos. Isso é Dalton que falou isso, pô. Quando o Dalton descobriu, falou assim que a água tinha uma fórmula, ele falou que a fórmula da água era HO, que a fórmula da amônia era NH. Depois, com a evolução, foi vendo que não era assim. Letra D. A separação mecânica das formas destro e levo de cristais do ácido tartárico. A ideia da isomeria ótica partiu de Louis Pasteur, para quem não sabe. Ele pega o ácido da uva, o ácido tartárico, e tinha 2 carbonos quirais iguais, e ele cristaliza e manualmente, olhando um microscópio bem rudimentar, ele vai separando formas destrógena e levógena, porque quando ele juntava os 2 cristalzinhos assim, formava uma estrutura única, que era o racêmico. Essa separação mecânica, ele foi o responsável pela evolução da química orgânica na estereoisomeria ótica. Letra D de dado. E a letra E, a separação das 2 fórmulas, cadeira e barco, do ciclo hexano. Quem propôs isso foi um cara chamado Sachi e um cara chamado Mohr, porque Bayer havia falado na época que todos os ciclos eram planos. Aí a gente sabe que se é Bayer é bom, mas naquela época nem tudo que era Bayer era bom. Os ciclos de 6 ou mais carbonos eram ciclos em que os carbonos se apresentavam em planos diferentes. Quem disse isso foi um cara chamado Sachi e um cara chamado Mohr, a dupla sertaneja da época. Tentaram cantar, montar uma dupla sertaneja, não deram certo, e começaram a estudar química e criaram essa teoria, a teoria das tensões de Sachi e Mohr. Eu vou falar isso no momento certo, no momento que a gente for falar, né, na parte de reações orgânicas, se Deus quiser. Resposta correta, número 3, letra P de danadinho. Exercício 4. Soltei para você analisar para mim, por favor. Analise, por favor, e veja a resposta correta. Que letra que vocês marcariam? Letra C, Fará? Beleza, Daniel. O ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, que funciona como analgésico e antipirético. Esses não esteroides são aqueles que não causam uma dependência, porque tem alguns que, por exemplo, igual o prednisolona, que você toma por um tempo assim, de 2, 3 meses, te dá, começa a desenvolver doença autoimune em você, principalmente herpes. O não esteroide é um anti-inflamatório que não causa esse tipo de coisa. Ele funciona como analgésico e antipirético. Antipirético significa antitérmico. É utilizado frequentemente para o alívio sintomático da dor de cabeça, dor dentária, dor muscular, moléstias da menstruação, febre e dor pós-cirúrgica.
comercialmente é vendido como Advil. Com relação à estrutura ibuprofeno, assinar a afirmação correta. Você vai ver que ele tem um grupo ácido. Eu, por exemplo, se eu tomar ibuprofeno, 2 dias seguidos, me dá afta, exatamente pelo grupo ácido. É um componente, um princípio ativo ácido. Letra A. Devido à ausência de carbono quiral, a molécula desse composto não apresenta isomeria ótica. Não, pelo contrário, né? Existe um carbono quiral ali. E esse carbono aqui é quiral, né? Olha lá. Sua molécula apresenta 2 isômeros óticos, perfeito, um destrógeno e um levógeno, com propriedades físicas diferentes? Tá errado. As propriedades físicas são rigorosamente iguais. Letra C, o carbono vizinho ao grupo carboxila. Esse carbono vizinho aqui, né? Cadê? Sumiu. Cadê, meu Deus? Está aqui. O grupo carboxila está aqui, carbono vizinho, naturalmente é esse, né? Esse merece um asteriscozinho bonitinho aqui. É um carbono estereogênico. Olha que sacanagem. Não falou carbono quiral, não falou carbono assimétrico, falou carbono estereogênico. Toma cuidado com esse nome feio, tá? Certo, a resposta é a letra C. E na letra D, os 2 enantiômeros, destrógeno e levógeno, desse composto, apresentam as mesmas atividades fisiológicas. Nunca um destrógeno tem uma propriedade fisiológica completamente diferente da do seu enantiômero. Tá? Resposta letra C. Maravilha. Exercício número 5. Vê se você consegue, vai. Você pode montar ali à vontade, eu espero, tá? Se alguém tiver a resposta, pode falar à vontade. A isomeria é o fenômeno pelo qual 2 substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, faltou o acento ali de fórmula, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos se difere em cada caso. O fenômeno ocorre principalmente em compostos de carbono, considerando a variedade de substâncias orgânicas presentes na natureza. A tetravalência do carbono permite formar longas cadeias estáveis e com múltiplas combinações. Eis aí a questão-chave da isomeria, o estudo das diferentes probabilidades de existência de compostos com a mesma fórmula molecular. Eu tirei do Brasil Escola. A isomeria pode ser geométrica e ótica. Sim, estereoisomeria e isomeria espacial. Qual das afirmativas a seguir representa uma substância que corresponde tanto a uma isomeria geométrica quanto a isomeria ótica ao mesmo tempo? E chegaram a uma resposta, gente? O meu é da letra A, Fará. Letra A? Eu achei letra Qual letra? B de bola. B de bola. Vamos ver a letra A rapidinho, só para terminar a nossa aula. Pente, são 5 carbonos. Beleza. Eu tenho pente 3En, significa que no carbono 3, 1, 2, 3, eu vou botar uma dupla ligação.
O carbono 2 tem uma hidroxila, então não vou colocar no carbono 2 uma hidroxila. Beleza? Feito. O resto é hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Faltou o radical metil, né, gente? Faltou ali. Rapidinho. No carbono 2, eu tenho o radical metil. A letra A não pode ser, porque apesar de nós termos aqui, vou pegar em vermelhinho aqui, apesar de nós termos a dupla ligação entre carbonos com R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, a estrutura não tem carbono quiral para justificar a isomeria ótica. Esse carbono aqui não é quiral porque esse grupo é igual a esse grupo. A letra B é a resposta correta. Exatamente pelo fato de... Deixa eu só apagar aqui. Só vou apagar esse metilzinho. Vou botar o metil no carbono 3. Olha como é que vai ficar mais fácil vocês enxergarem agora. Só colocar um metil no carbono 3. Você vai ver que esse R1 continua sendo diferente de R2 e o R3 continua sendo diferente de R4. E esse carbono passa a ser quiral. Então ele tem, além do carbono quiral, além da isomeria ótica, ele tem isomeria geométrica. Resposta letra B de bola. Beleza, gente? Chegou ao final da aula aqui. Deixa eu só... Fará, Oi, querida. rapidinho. Por que na letra D tá, tipo, 5-metil? Se pôr na ponta, é um carbono a mais. Tipo, não é ramificação. Por que Então, botou? isso aqui é um erro. Ele fez isso de errado exatamente para você tentar fazer o composto, mas não chegar na resposta. Não existe isso. Tá? Esse 5-metil aqui, naturalmente, se estivesse na extremidade da cadeia, a cadeia não seria pente, a cadeia teria que ser X, Com né? 6, né? Uhum. Entendeu? Por isso que esse nome aqui você até desconsidera. Tá bom. Mas se você tem 4 alternativas, você só teria 3 para analisar. É. Tá? Obrigada, tá? Beleza, de nada. Queridos, deixa eu só sair daqui para despedir de vocês e propor uma coisa. Rapidinho. Deixa eu propor aqui. Pronto. Deixa eu parar a apresentação. Próxima aula, Camila, me lembra, hein? Próxima aula eu vou fazer os exercícios, tá? Mas na próxima aula já é outubro. Então, de acordo com a nossa programação... Poxa, estão me vendo aí então, né? Na próxima aula já é outubro, então na próxima aula a gente já começa reações. Mas eu vou propor vocês nos 15 primeiros minutos, se vocês não se oporem, né? A gente fazer a correção desses exercícios finais. Pode ser? Tem algum problema? Eu vou mandar para vocês logo depois, além dos slides, eu vou esperar um pouquinho, vou mandar o link depois, né? Porque eu tenho que baixar, fazer uma série de coisas. Aí na próxima segunda-feira a gente volta falando de terminar esses exercícios e as reações orgânicas, a matéria que vocês amam de paixão aí. Tá bom? Fará, mas aí vai Oi, ser Camila. 6 mesmo ou chega 15 minutos mais cedo? Ou aula Não, a acaba gente 15 começa mais cedo. tarde? Ah, tá. A gente começa... É porque eu tenho aula antes, não dá para antecipar. Mas aí eu dou um jeitinho, a gente fica só uns 15 minutos, depois se vocês não se importarem também, a gente fica uns 15 minutinhos depois. Tá ótimo. Eu gosto mais de vocês, por isso que eu quero ficar mais tempo com vocês. É isso aí. Obrigada, Fará. Beijo, 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 gente. Obrigado, tá? Tchau. Fica com Deus. Tchau. Pô, Fará, se quiser aumentar 15 minutos toda a aula, fica bom, hein? Beleza? Deixa comigo, Henrique. Abraço, querido. Valeu, um abraço. Tchau, Até tchau. quarta. Quarta.